Muito bem, estamos de volta. O Galo jogou muito mal, mas um futebol abaixo da crítica, né? O técnico Levir Coupe mudou o esquema e a equipe foi derrotada por 2-0 pelo fraco Flamengo no Maracanã. Roda os lances aí, vamos comentar aqui, Felipe. Joga na tela aí. Vou começar com você, Júnior Brasil. O que aconteceu, na sua opinião, para o Levir ter mudado, principalmente a forma de jogar, ter metido dois volantes que não vinham dando certo e criticamos aqui várias vezes. Quando ele mudou, botou um volante só, o time subiu muito de produção, mas ontem ele voltou às origens e o Atlético voltou a perder fora de casa para um time que, com todo o respeito que merece a tradição, é muito ruim. Voltou às origens. Grande abraço, Everton, para você e para os amigos. E a gente até havia dito aqui que esperava que o Levir não mexesse, porque a fórmula dele estava dando certo em qualquer circunstância. O conjunto, a maneira como aquele grupo entendeu a filosofia do esquema que ele adotou. Mudou, talvez em respeito aí ao Flamengo, imaginando uma pressão excessiva, e essa pressão acabou acontecendo. Pierre não foi mal, mas Josué foi um desastre a atuação dele. Desastrosa, muito mal. Na verdade, para a gente virar e falar quem salvou, só o Vitor mesmo que salvou e segurou a onda. Um Atlético desconectado, o ataque não produzia, muitos erros no ataque atleticano, marcação, dificuldade. O próprio Douglas na marcação não conseguindo conter as investidas do Flamengo. A gente até falou aqui, dando números do Gabriel. O Gabriel jogou, apareceu, o Luxemburgo conseguiu fazer com que esse jogador ressuscitasse como uma fênix. Olha o lance dele. E bizonha a forma como o Josué cometeu o pênalti e o Flamengo acabou sendo melhor. Não quer dizer que o Atlético está fora de jeito algum. Da mesma forma, o troco pode acontecer. Ficou difícil? Ficou. Porque eu até imaginava, empatar 1-0, tá legal. 2-0 foi um placar elástico. É um time limitado do Flamengo, mas um time aplicado. Olha, ontem o Júnior Brasil, nós precisamos estudar a cabeça desse rapaz, que ontem ele disse, o Atlético está na final. Você continua falando? Continuo falando, posso continuar falando. Eu falei que hoje era um dia tem que acreditar. Eu tenho certeza que o torcedor que for estar no Mineirão vai com essa filosofia. O Levi foi muito legal, muito lúcido. Mas é o que restava ao Levi também. Claro, mas prometeu um jogo de emoção. É o que restava ao Levi. Mas ele pelo menos é coerente na... É óbvio, Lulante, pô. Que o jogo de volta vai ter emoção, é óbvio. Você toma 2-0 de um time horroroso. Mas, gente, é muito fraco esse time, um dos piores Flamengos da história. Mas tem o Luxemburgo no banco. Mas eu não vi o dedo do Luxemburgo ontem. Mas colocou o Gabriel. Tudo bem, ele fez uma substituição que acabou funcionando. Mas é sempre bom destacar que o Atlético teve uma postura covarde. Agrediu o Flamengo onde? O Paulo Vitor fez qual defesa? Nenhuma. Não teve aquela, um do chute aqui, uma roupa, que foi no segundo tempo. O Dátulo é o único, Nossa, o Dátulo é o único jogador canhoto da história do futebol mundial que faz questão de bater com a direita. Entendeu? Um jogo desses aí aqui no Horto, ele estava de frente pro gol, na perna boa, que é a esquerda, ele puxou para a direita e bateu mascado. Ele puxa para dentro. Ontem, a bola quicou na esquerda dele, ele bateu com a direita. Aliás, ele entrou em campo onde, Animado? Eu acho que não, e foi muito mal. A armação foi muito ruim. Agora, tem um mérito do Vanderlei, Everton, uma coisa que o pessoal fazia muito com o Atlético, quando o Atlético tinha o Ronaldinho. Ontem, o Vanderlei fez com o Tardelli. A marcação não foi sistematicamente em cima do Tardelli, mas em quem poderia jogar com o Tardelli. Então, o Vanderlei anulou todas as possibilidades. O Tardelli foi muito mal no jogo, porque ele não tinha com quem jogar, não passava a bola não chegava. E aquilo que a gente dizia aqui ontem, se o Atlético adotar aquela postura, fico lá atrás e vou para o contra-ataque, esquece. Porque o adversário não permitiria isso. O tipo de jogo do Flamengo não permitiria isso. Em que pese o fato da arbitragem, que o Everton falou muito bem em termos de rede nacional agora há pouco, mas o Atlético em si não fez por nada. Que o Levi tenha errado na escalação, na forma como ele entrou jogando. No que se refere à rede nacional, né, Edmar? No que se refere à rede nacional. Em que pese o fato do Levi ter errado na escalação, não salva um jogador do Atlético, não houve. Não, sim, mas estou dizendo assim, em termos de jogador de leitura de jogo, de mudar a forma de jogar, de chamar para si a responsabilidade, eu resolvo. Agora, não salvou um. Eu acho que isso é o que mais assustou, porque o Atlético vinha se superando nas dificuldades técnicas, na marcação, no adversário, no outro. Dessa vez, você não viu o Atlético fazer por ele mesmo alguma coisa em campo. Então, não dá para falar de ninguém. Concordo com o Marcos Rocha. Jogo de decisão é para entrar e fazer. Ali não é campeonato brasileiro, que você vai pontuando e vendo onde é que você vai chegar.
ali era uma decisão. Na hora de decidir, tem que valer tudo. E a gente não viu esse Atlético em campo. Eu gostaria de discutir com vocês alguns lances, mas antes só fazer aqui um relato sobre a questão do simpático Ed Carlos. Ed Carlos, quando é um cruzamento que vem rasante, uma bola com efeito forte na marca penal, a gente entende o atacante às vezes levar vantagem. Mas num chuveirinho na área, como aconteceu ontem, você vai me desculpar, ali você tem que subir girando o braço que nem um pirocóptero. E aonde bater, vai batendo. Você sobe e vai dando braçada, mas o Cáceres não poderia, em hipótese alguma, cabecear aquela bola no meio de 300 jogadores do Atlético com a tranquilidade que foi. E outra coisa, esse lance aí. Vamos lá, abra a câmera. Abra a câmera. Vai na aberta aqui, por favor. Ô Ed Carlos, o jogador vem pela... Eu sou o zagueiro, eu sou o Ed Carlos. O jogador vem com a bola dominada pela canhota, pelo lado esquerdo do campo de ataque, mas ele é destro. Ele vai levar... A possibilidade de ele levar essa bola para a linha de fundo e bater com a canhota, ele é destro. Ele não é o Marques, velho. Ele não é o Marques. Ele não vai fazer isso. Ele vai puxar para a direita, vai tentar entrar na área ou cruzar a bola. Você marcando a linha de fundo, cara... E a perna errada do jogador. Vai marcar, você tem que marcar o lado da perna boa dele. Mas o Josué fez um pênalti de peixinho também. Não. O Josué tem esse lance. Mas o Josué me parece... Eu acho que ele estou errado. Ele caiu e foi caindo e aí deu a impressão que ele deu um finquete. Finquete. Vocês conhecem essa palavra? Não. Finquete. Finquete é na minha cidade que existe isso. Vale transporte na minha cidade chama passaginha. Moeda chama pratinha. E finquete é quando o cara salta, tipo o nadador, quando ele sai ali da raia. Finquete. Então ele tropeçou e caiu, mas o Marcos Rocha eu entendo que ele estava amarelado. Estava amarelado. Se ele dá uma sarrafada ali, seria expulso, prejudicaria o time no jogo de volta. Até entendo. Mas o do Ed... Ô Ed. Nossa senhora, né, Ed? Você é primário pra zagueiro, E nem trouxe o cara pra dentro. Aí o Ed vai falar pra você, só tá nesse jogo por minha causa, fica calado. Não, mas, cara, são circunstâncias. O dia que ele fizer um gol aos 47, 3, 2 de cabeça e classificar, nós vamos chegar aqui e falar, monstro. O dia que ele errar e tomar um sacode do Gabriel, nós vamos falar, pô, você deu mole. Claro, né? claro. O time foi muito mal ontem. Vamos pro Twitter aí. Vamos pro Twitter aí, então. Simbora, Twitter, @os donos da bola MG. Vamos pro Twitter, então. O Arley está dizendo, o Atlético sentiu muito a falta do Guilherme. Michael Céu e Dátolo ruins e Luan deveria ter começado jogando. Cadu Doné, o Guilherme, segundo o Léo Gomide, não volta esse ano. Está fora do Atlético. A definição, segundo o Atlético, é por então, dedução. Perdeu, pelo número de na jogos. Teoria, segundo o nosso companheiro Léo Gomide, ele não joga mais. Então, na teoria, você perdeu um baita de um armador. Como armar esse time no jogo de volta para tentar tirar o Flamengo? E por quê? Ontem o Tardelli e o Michael Céu batiam. O jogo inteiro batiam. Você está correndo na mesma faixa. O time estava no desordem total. O que fazer no jogo de volta sem o Guilherme? Olha, primeiro que o tweet do telespectador ele foi perfeito. Eu concordo com cada palavra que ele colocou. O Guilherme realmente fez muita falta. O pior em campo foi o Dátolo. O segundo pior foi o Michael Céu. E a outra coisa que ele falou foi o... Luan, que realmente deveria ter começado jogando. Primeiro, com relação à escalação do Atlético, é claro que eu também queria que o Galo tivesse entrado só com um volante. Só que a gente só não pode chamar a escalação que entrou de defensiva. Entrou com o esquema normal, tradicional, que vários times utilizam hoje em dia. Mas foi, Cadu. Não foi defensivo. Não saiu, a postura foi. A postura Não, ele entrou com dois volantes muito defensivos. A postura, é isso que o Júnior está falando. É a função, o próprio Flamengo tinha até um volante a mais, se você for olhar. Então, Quem joga hoje com volante, tirando o Atlético? Então, é mais defensiva do que aquela ultra ofensiva que vinha sendo adotada. Sim. Mas não é nenhuma retranca, nada disso. Eu simplesmente discordo porque eu acho que era mais qualificado, ter uma saída de bola melhor, ter um time com mais conjunto, já estava entrosado. É uma mera discordância. Eu já relativizei a idolatria que as pessoas têm pelo Pierre várias vezes. É um profissional impecável, um cara, uma pessoa muito séria, e ontem deu um exemplo disso. Não jogou mal, foi até bem. O Josué, que foi muito ruim, mas eu realmente já defendi aqui várias vezes, os companheiros também, há muito tempo, que o Pierre, dois volantes de pegada ali, nesse time do Galo, pela característica dos volantes,
Os volantes do Cruzeiro, por exemplo, têm mais repertório, têm mais espaço. Se jogar com dois volantes ali, estritamente de marcação, não me agrada muito. E eu achei que o Luxemburgo, Everton, teve um papel sim. Eu até entendo o que você diz, você tem razão, que ele não inventou a roda, não teve nada de notático. Não fez nada de diferente do que já vinha fazendo. Você tem razão, mas ele tem alguns méritos. Para começar, e aí não é com relação ao jogo de ontem, é nessa trajetória pelo Flamengo. Pelo Flamengo, não o jogo, a humildade de entender a limitação do Flamengo, primeiro ponto. Sim. Segundo, essa motivação e conseguir fazer um time que é transpiração pura, um time muito consciente da sua ruindade, da sua limitação e que se aplica muito. O pessoal do Flamengo morde na marcação de forma absurda. E não é o Luiz Soares, não. É mordendo ali de ficar em cima mesmo, sempre perseguindo o adversário e correndo bastante. E para começar, taticamente, eu achei que o Flamengo atacou muito pelos lados do campo, muito pelas pontas. E a gente falou com o Everton e com o Gabriel. Aproveitando os dois jogadores mais lúcidos ali que o Flamengo tem aproveitando e principalmente o Gabriel. Mas aí você entrou num ponto que eu gostaria que vocês entrassem. A partir do momento que ele mete dois volantes, ele solta mais os laterais e os laterais tomaram nas costas o jogo inteiro. Por quê? Porque com aquela confiança de que com dois volantes de contenção, você conseguiria fazer a cobertura perfeitamente por ali. E curiosamente, todas as jogadas do Flamengo pelas laterais, você não via os volantes por ali. Lembra de alguma jogada que você viu algum volante tomar a bola de atacante do Flamengo pelas alas? Não tinha. Então, o que acontece? Quando ele prendia os laterais, colocava um volante, deixava o time mais preso nessas linhas e pegava os quatro homens de frente, falava, dá-lhe velocidade para cima dos caras. O Flamengo, gente, ele marca muito pior que o Corinthians. Ele é mais limitado. Ele é muito pior, ele é limitado. Só que em lances individuais, acabou fluindo. Agora, teve um negócio que eu gostaria também que vocês falassem. Eu não sei se você vai se lembrar, Júnior Brasil. Quando o Marcos Rocha dominou uma bola que foi lançada da esquerda, que ele dominou, bateu na mão do cara, sobrou para ele, ele deu um corte e bateu de perna. Aliás, tem um lance aí, Felipe? Porque não é esse. Não é esse. É um lance ainda do primeiro tempo, que o Marcos Rocha recebeu uma bola, cortou para um lado, cortou para o outro e bateu rasteira. É porque o Felipe a bola bateu, o cara trouxe a bola com a mão. E não existe vantagem em pênalti, né? Só que o Atlético foi tão mal no jogo que ninguém reclamou. Eu acho o Atlético um time muito manso. Ele aceitou muito o jogo ontem, coisa que a gente não estava vendo o Atlético fazer. Demais, né? Ontem ele aceitou a marcação, aceitou a forma de jogar. Agora, essa questão das laterais, deles terem subido muito, foi exatamente em cima das falhas dos dois volantes do Atlético. Porque eu particularmente não gosto de nenhum volante do Atlético, estou sendo muito clara aqui. Eu não acho que exista mais esse volante um pouco melhor nesse sentido. Um pouco melhor. Mas eu não gosto desse volante que é só do combate. Só do combate. Só do combate que não faz nada. Ele só toma, mas não dá sequência no lance. É isso que mata um time. É isso que faz com que o Tardelli não possa se posicionar, que o Dato não possa se posicionar, que o Marcos Rocha não possa se posicionar, porque você não sabe o que o volante está fazendo ali. Ele só rouba e não dá sequência. Deixa eu chamar o Levir. O Júnior tá louco para ouvir o Levir Coupe aqui, que aliás acredita na classificação. É o que resta, Levir Coupe. É pedir o apoio da torcida, evidentemente que vai acompanhar. Eu queria ter dito no jogo aberto, inclusive, Felipe, segura para mim por um instantinho aí. Eu queria ter dito no jogo aberto que quando o São Paulo se classificou na Libertadores, nas oitavas de final, e pegaria exatamente o Galo, aí eles falavam que o Atlético já ficaria por ali. Aí passou. Aí Tijuana, 2-2. Aí, depois de tudo que aconteceu, o Galo sai, passou. Aí Newell's, 2-0 lá, agora o Galo fica. Aí passou. Aí a Olímpia, campeão. O Corinthians, 2-0, fez um gol aqui, acabou. E aí foi lá e passou de novo. Então, eu acho que existe um roteiro dramático, entendeu? Que faz com que o torcedor tenha que, no mínimo, acreditar e que se dirija ao estádio e empurre mesmo. Agora, que o Atlético vai sentir demais a ausência do Guilherme, mas vai muito, porque o Guilherme é muito inteligente. Mas o custo-benefício realmente é lamentável. Olha aí, mas então, ele falando sobre o jogo de volta, achando que vai ser complicado e até mais do que foi contra o Corinthians. Veja aí. Tenho certeza que a gente pode reverter esse placar. Claro, a situação ficou muito mais difícil que a do Corinthians. Mas nós vamos criar situações para vencer esse jogo. Então, ter tranquilidade agora, refazer o time para esse final de semana. Mas eu confio plenamente nesse grupo. Nós não vamos deixar isso barato, não. Nós vamos
nesse jogo lá do Mineirão. Nós vamos criar as nossas oportunidades também e espero que os jogadores estejam num dia um pouco mais feliz para a gente poder sair com a classificação e ir para as finais da Copa do Brasil. O Júnior Brasil é especialista em analisar semblantes, comportamento, né? O gestual, ele vai contar daqui a pouco. A linguagem corporal. Linguagem corporal, obrigado, obrigado. É isso mesmo. Daqui a pouco o Júnior vai explicar o que quis dizer, né? Tudo que foi dito ali, tudo que foi mostrado ali no gestual, no semblante do Levi Coupe, nas entrelinhas, principalmente as da testa. Pessoal, tem um recado para você aqui. Vamos parar tudo que agora eu preciso contar uma história para vocês. Atenção ao que a Sancruza Netmóveis está trazendo para você, né? Mais uma excelente oportunidade de comprar o seu imóvel próximo ao centro de Contagem. São apartamentos de 2 quartos, empreendimento com torre única, sobre pilotis, é um prédio com elevador. Olha aí a planta, que lindo apartamento, no principal ponto do bairro Europa, em Contagem. Você terá entrada facilitada em até 10 meses, amigo. O preço especial de lançamento é simplesmente inacreditável. Sabe quanto custa esse imóvel que está na planta aí? R$158 mil. Você está de brincadeira, é ou não é? Então é o seguinte, você prestou atenção? Você vai morar num prédio com elevador pagando apenas R$158 mil. E ainda você pode financiar até 90% do valor com as melhores taxas do mercado. Nunca na história desse país se viu tanta facilidade, não é? Ligue agora e fale com um dos corretores da Sancruza Netmóveis, 3351-1160, 3351-1160. Anote o número da Sancruza, os corretores estão esperando sua ligação. Não deixe de aproveitar. Para morar ou para investir, 3351-1160. O Cadu comprou 6 ontem lá. O homem tá demais. Deixa eu falar do Cruzeiro. Vocês querem falar só do Galo aqui, eu não entendo. Olha aqui, o Cruzeiro foi arrasador no primeiro tempo, teve um gol muito mal anulado, venceu o Santos e tem a vantagem para o jogo de volta. Roda os lances aí, Felipe, põe na tela. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O erro de arbitragem, ele não pode ser considerado uma coisa normal. A arbitragem é muito ruim, erra para todo mundo. A banca paga e recebe. O Cruzeiro, eu falo isso aqui direto. O Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi beneficiado em outros jogos. Nós estamos falando de Copa do Brasil, nós estamos falando de uma classificação para a final e nós estamos falando de um lance grotesco. Grotesco. Aí os caras vêm aqui, Daronco, Voaden, Marcelo Lima Henrique, esse Pereira Joia aí, a nome já tá na boca do sapo, tá na boca do batraque. Aí o cara simplesmente, anula um gol muito legal e fica, tá tudo bem, tudo bem o quê? É isso mesmo. Não tá tudo bem. E um gol de definição. Isso é histórico, Brasil. Isso é histórico. Os caras metem a mão mesmo. Absurdo. Quando tem time de São Paulo e do Rio. Aí tem uns caras aí, tem um jornalista que vive me ligando. Você tem que parar com isso, com essa conversa popularesca. Não, velho. É porque ficar com esse papo aí, entendeu? De que não é assim mesmo, a arbitragem precisa. É óbvio que precisa, mas historicamente os caras vêm aqui e metem a mão. Os caras vão no Maracanã e metem a mão. Tem lance e lances. Esse aí foi um lance bizonho, grotesco. Eu acho que a gente procura aliviar, entender a dificuldade em determinadas situações. Nesse caso, não. Tanto que na televisão, estava acompanhando, ouvindo meu amigo Cadu, mas é o seguinte, na televisão ninguém entendeu. Só se for o Júnior, mas não tá. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ninguém entendeu. Nada. Então, assim, um lance bizonho. Foi perigo de gol, o Cruzeiro muito prejudicado. E outra, você falou uma coisa que é verdade. A gente fala do erro na vitória, na derrota, pro Cruzeiro, pro Atlético, a favor, a gente salienta o erro. E esse tipo de erro tem que ser cobrado, claro que tem. E esse é Copa do Brasil. O erro pode ser definitivo, porque sair daqui com 2-0 é completamente diferente de sair daqui com 1-0. Quando são 3 pontos corridos, a mesma coisa que a gente está falando em relação ao Atlético, é diferente. Na Copa do Brasil é definidor. O Atlético vai definir um jogo na Vila Belmiro, que a gente sabe as dificuldades que tem. Então, o que aconteceu ontem tem um peso muito maior quando a competição é mata-mata. E é inadmissível que aí todo mundo fala assim, mas o auxiliar... a responsabilidade não é da arbitragem, do árbitro principal, chame. A responsabilidade estava onde? Ele estava onde? O auxiliar foi bizonho também. Os dois foram bizonhos. Tudo foi bizonho. Não tem nada. Eu concordo com tudo que vocês falaram. E, na verdade, quando a gente assiste coisas assim,
a gente lembra de mais um argumento para continuar defendendo o brasileiro de pontos corridos. Não que nesse formato os times não possam ser prejudicados. A gente lembra, por exemplo, de Inter e Corinthians, que o jogo era uma quase final e o Inter foi bizonhamente prejudicado também. Só que a chance de acontecer uma operação dessa é menor. Então, já dá esse alento aí para quem não gosta da injustiça no futebol. Eu realmente concordo muitas vezes com o Everton, discordo às vezes dessa história de Estado e tal, mas uma coisa que é inegável, que você pode até usar como argumento para esse jornalista que te liga aí, tanto com relação... Eu vou contar quem é, o Guilherme Amaral lá de Divinópolis, que fica me ligando, manda mensagem, fala, você tem que parar com isso inflama o torcedor, mas eu tô aqui para isso, pode xingar à vontade, brigar, chamar de bairrista e chamar de fazedor de onda, não tem problema. Tanto com relação ao brasileiro desse ano e também, historicamente, gente, é muito difícil lembrar Cruzeiro e Atlético sendo beneficiados decisivamente numa decisão nacional. Eu não lembro, a gente lembra de Vasco e Cruzeiro 74, um absurdo, Atlético Flamengo 80. Quer dizer, e não lembra, nossa, conquistaram um título roubado, não tem isso. Então, é um fato, é um argumento muito grande. Eu ainda acho que é coincidência mesmo, posso estar sendo inocente demais, mas realmente não acontece de... Brasil, peraí, Brasil. Nós falamos na hora que saiu o Felipe que deu a escala lá em cima. Foi, nós falamos lá em cima. Aí nós falamos sobre o Luiz Flávio de Oliveira. Falou, pô, o Luiz Flávio, vai lá. Você até elogiou, brinquei com você. Pô, você está defendendo. Mas o Marcelo de Lima Henrique, quando saiu a escala, nós falamos aqui. Claro. Ele é muito ruim. E tá do meu tamanho. Não foi isso que nós brincamos aqui? Olha a barriga dele. Você tem alguma coisa contra? Tá gordo. Tá gordo. Se bem que eu não sou apto, Agora, só uma coisa. Peraí, cara, deixa eu dizer uma coisa aqui. Claro. Você sabe por quê? Que as discussões não são mais acaloradas durante o Campeonato Brasileiro? Porque vale só 3 pontos, amigo. Só 3 pontos. Então, às vezes, o Cruzeiro é prejudicado, ganha o jogo por 1-0, mas os 3 pontos estão computados. Mas isso aí está valendo uma classificação para uma final de Copa do Brasil que vale muita grana, que vale valorização de jogadores, sabe? E principalmente o time não sair do holofote. Vale vaga de Libertadores. Aí numa decisão, a arbitragem vem, a banca paga e recebe. Vai dando, vai tomando, vai dando. Mas numa decisão ela só toma. Só toma, entendeu? Porque se fosse um lance muito difícil, vá lá. Mas não é claríssimo. Foi muito claro o lance. Então vocês vão me desculpar. E só uma coisa que é outra tese que a gente já defendeu aqui outras vezes, eu acho inconcebível, injustificável nessas competições grandes não ter o uso da tecnologia, pelo menos nesse tipo de lance e naquela história de a bola entrou ou não no gol. Porque o futebol talvez seja a coisa mais distante, mais alheia à ciência exata no mundo. Muita coisa é interpretativa, mas isso não. Ou está impedido ou não está. Ou a bola entrou ou não entrou. Exatamente. É igual mulher grávida. Ou está grávida ou não está. Lembrou o lance do Armando Marcos. O que ele deu naquela decisão? Pelo menos isso. É igual aquele amigo nosso, tem apelido de 12. Não tem jeito. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Então, O que quer dizer um que 12? Que 12 é meio, não é? Então, ali, a tecnologia, gente, desafios para os treinadores, 1, 2... em lance de gol, rever, acontece na NFL, acontece na NBA, tem que acontecer no futebol. Pelo menos dirimir esses números de absurdos Brasil, que a gente eu tenho um Twitter para você, mas antes, volta para cá, Felipe, deixa eu só passar mais um recadinho aqui. Você que é torcedor do Cruzeiro tem que parar com esse negócio de falar assim, que o time é muito bom, isso ninguém tira do Cruzeiro. Falar assim, não, o time é bom contra tudo e contra todos. Não, o protesto tem que acontecer. A arbitragem vem cá em decisão e toma na cara dura. Você acha que vai tomar do Santos na Vila? A arbitragem tendenciosa na Vila pro Cruzeiro? Eu duvido. Chama o Twitter aí, Felipe, por gentileza. Esse papo de que o Cruzeiro não precisa disso não, passa por cima, uma hora a casa cai. O Guilherme está dizendo aí, por que o Cruzeiro cai de produção no segundo tempo, Brasil? O preparo físico está sendo bem feito, Brasil? Acredito que sim, não está tendo nem essa questão da preparação. Está vendo dosar, descanso para os jogadores. Dá um sorriso aí, eles foram premiados. Ganhando fogo. Então agora não é hora de você forçar fisicamente. A fisiologia hoje dos clubes de ponta, como Cruzeiro, como Atlético, ela está em cima. É claro que há um cansaço que já encheu o saco esse papo, às vezes excessivo, isso não pode. Ontem até o Emanuel Carneiro falou, isso aí está virando uma verdade. Quem é o Emanuel Carneiro? A voz a pessoa mais importante do mundo. De Minas Gerais. O Emanuel Carneiro tem só o cargo mais importante de Minas. É nosso ídolo. Então,
Quando ele virou e falou essa mentira repetida muitas vezes... Sempre? Você chegar lá, meu amigo... Pra você até a minha, você pode pegar. Pronto. Alô? Ô, Enio Lima. Ô, Enio Lima. Não mexe com o Enio, não. Chamar aí que eu vou puxar seu tapete aí, Enio. Não mexe com o Enio, não. O Enio é... Ó, Enio, te amo. Você fala agora que ele é uma moça, né? Não, mas o Enio é o cara que mora no coração de todos nós. Agora um detalhe, a mentira repetida muitas vezes se torna verdade. E esse papo de cansaço, eles vão acreditar, eles acreditam então nisso. Tem que parar com isso. Agora, a fisiologia do Cruzeiro trabalha muito bem, da mesma forma a preparação física. Quanto a isso, eu não discuto. E o Cruzeiro fez um baita primeiro tempo. E caiu no segundo. E caiu no segundo. O cara tem razão. Mas caiu, eu acho que muito também pela postura do time, que deixou o Santos chegar. O Santos melhorou também. Cai naquela coisa, o Santos melhorou, foi agressivo, e o Cruzeiro recuou demais. Mais uma vez, repete. O William bem ontem, o William bem, né, de mal? William bem, movimentação. Aquilo que a gente cobrou dele aqui. Chamei a responsabilidade, tinha que fazer algo diferente. Agora, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, preciso ver o que está acontecendo. Não sei se é claro que a marcação de ontem funcionou muito, mas o Ricardo Goulart é assustador. Existe uma recuperação de mais acho que já deu tempo. Ele é muito novo para esse tipo de recuperação. E Lucas Silva também. Não sei o que está acontecendo com o Lucas Silva, mas há uns 3 jogos, mais ou menos, ele já não vem bem. Eu não sei se é uma questão, até em virtude do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro, é muito interligado. Ali é um trio, né? Que é a saída de bola, é a forma de chegar ali na frente. Mas o Lucas Silva também não está bem. Será que é alguma coisa de fora? Uma venda, gente, mas vamos combinar, uma possibilidade? Né? Ele realmente não é o Lucas Silva. Cadu Donés, você tem alguma coisa para falar? Que eu tô ficando irritado já. Eu sou muito fã do Lucas Silva como pessoa, como jogador. É um dos melhores volantes em atividade no Brasil. Ponto. Agora, qualquer volante em atividade no Brasil, neste momento, não tem a menor possibilidade de ser titular do Real Madrid. A menor. O Real Madrid tem Toni Kroos e Modric, que são monstros, jogadores mais prontos, mais velhos que o Lucas Silva. Não é demérito do jogador do Cruzeiro. Além dos dois, o Khedira está na reserva. Além do Khedira, tem o Irhalamendi, que é um jogador que está sendo preparado ali no Real Madrid. Então, a probabilidade de aquilo ali, se alguma coisa da imprensa plantando, é gigantesca. Ou então, o Lucas Silva iria para o Real Madrid, como o Casemiro foi, para jogar em Real Madrid B, não sei o que, que não vale a pena. Não vale a pena. Mas a informação é de que ele seria contratado e seria colocado em uma outra equipe. Aí ele seria observado, e não é nem Real Madrid B, não. Ele seria, vamos lá, um investimento e colocado numa outra uma equipe, numa outra equipe da Europa. Mas aí tem a ver qual? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você pega, por exemplo, o Fábio. Goleiro Fábio, tomou 1, 2, 3 gols, a turma já... Ih, o Fábio tá com pochete, tá mal, tá escorregando e tal. Aí o Dedé não tá bem, aí a turma, pô, o Dedé, nossa, o Dedé não é tudo isso e tal. Aí o Egídio, nossa, eles arrebentam o Egídio. O Egídio, se jogar numa nota, se tiver uma nota 7 no jogo, ele é muito criticado. A lateral, você não sabe. O Mike tá muito bem por ali, mas ontem muito vira bem, e mexe, se ele joga mal, já perde o Ceará de volta e tal. Agora, assim como o Newton teve uma variação, o Lucas Silva também teve. Aliás, tem nesse momento. Né? O Cruzeiro teve realmente problemas. Agora, o elenco do Cruzeiro é quantitativamente e qualitativamente muito bom. Então, teve problemas de cansaço, mas não perdeu muitos jogadores para o DM. Quantos jogadores estão no DM do Flamengo? 20, cara. 20 jogadores no DM. Mas eles são tão ruins que a gente nem lembra quem é. Não lembra. O Alexandre é o mais importante deles. Agora, no Cruzeiro, você não tem esse problema de muitos jogadores no DM, mas os caras estão cansados. Assim como todos os outros times. Só que os outros times estão perdendo jogadores, o Cruzeiro não. Mas no caso do Lucas, só para completar isso, a gente está falando aqui de Everton Ribeiro, que teve uma contusão e uma parada e um cansaço. A gente está falando de Ricardo Goulart, que teve uma parada. Mas aqui, nós estamos falando assim, no geral. Os que não estiveram bem, que daí você pega o Bruno Rodrigo, você pega o Newton, eles vieram... Não, tô falando assim... o Léo foi bem e o Mike também. Mike muito bem. Mas aí, se você pegar os jogadores que a gente está falando nesses últimos tempos, eles tiveram contusão ou sentiram... O Lucas não teve contusão. O Lucas, é difícil de achar uma explicação. Mas jogando ao lado de um time que não está bem, o cara também. Mas é isso que eu estou falando. Eu não sei se é reflexo da questão do Ricardo Goulart também. Não sei. A questão, você percebe os erros mais individuais. Muito passe lateral. Mas quando ele pega uma bola que ele daria num espaço vazio, numa condição normal, o cara não está ali para receber. Quando ele acerta, vamos bater palma da mesma forma. A gente está apontando. Deixa eu chamar aqui os jogadores e o técnico Marcelo Oliveira, que exaltaram a vitória e a vantagem para o jogo de volta. Fala aí, rapaziada.
A gente fica feliz pelo resultado, né? 1-0, mas é um gol importantíssimo e que lá a gente possa também ser inteligente, porque vai ser um jogo aberto, que possamos estar bem concentrado, bem ligado para estar fazendo uma boa partida e conseguir essa classificação. Importantíssimo, acho que é ganhar. O time jogou bem, conseguiu ser muito consistente, não deixou o Santos jogar no primeiro tempo, no segundo tempo normal também. O Santos acabou criando alguma ocasião de gol, mas a gente conseguiu segurar o jogo e que era o mais importante para nós. Primeiro tempo, susto zero, assim, o comportamento perfeito e só pecamos um pouco na jogada final, na hora de dar o passe para fazer o gol, ou então com boas intervenções do goleiro e esse lance que infelizmente houve um erro que nos daria uma condição ainda melhor, uma vantagem ótima com 2 gols, um contra-ataque muito bem feito e que houve um erro do Bandeirinha, sem nenhum problema assim, de tendência, mas ele está lá na linha para fazer isso e infelizmente prejudicou, mas eu não vamos falar tanto de arbitragem porque o Cruzeiro jogou muito bem e tem possibilidade de jogar muito bem também lá em Santos, né? Eu acho que foi um bom resultado. Ouviu quem? Ouviu quem? Grande Alberto Rodrigues. Olha aqui, põe na tela aí pra mim os tweets aí. Vamos registrar mais alguns tweets. 69. Que é isso, gente? Grande 69, hein? Que é isso? Esse é o cara. Pô, 69. Isso é um número, não é uma pessoa. 1h33 da tarde, vem um cara com 69 desse calor. Tem alguma mensagem subliminar. Solta papai aí, Fabrício. Deus me... Como o Cruzeiro deve jogar no próximo jogo contra o Santos? Aí você pode falar da formação e de como jogar. Começo com você, meu jovem. Definitivamente não jogar como no ano passado contra o Flamengo no segundo jogo. Venceu por 2-1, placar pior porque sofreu um gol dentro de casa, mas uma vantagem parecida. Foi lá, chamou demais o adversário, ficou na retranca, não utilizou a vocação ofensiva e pediu para tomar o gol. Então, definitivamente, não jogar desse jeito. Tem que atuar normal. Não vai pra frente igual com uma loucura kamikaze, mas ali com equilíbrio, sem jogar na retranca. Porque no ano passado a gente viu o que deu. Júnior Brasil. O Cruzeiro pode jogar como no primeiro tempo e não como no segundo, porque no segundo tempo o Robinho teve uma chance incrível, teve uma outra para o Santos, e quando o Cruzeiro recua ele não consegue jogar bem. Isso está mais do que evidente, todos nós temos visto isso. Então o Cruzeiro tem que ser o Cruzeiro, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito, mas não dá para essa. Nada de 3 volantes. Não. Pelo amor de Deus. É chamar Sabe a impressão que eu tenho, Dimara, gostaria que você comentasse, que o Cruzeiro é que nem a Alemanha, sem a bola é uma dificuldade. Neste momento, né? E vou dizer uma outra coisa. A gente fica falando aqui, o Cruzeiro recua, como recuou ontem no segundo tempo. Não me parece uma ordem de banco. Os jogadores do Cruzeiro é que estão fazendo isso. Me parece uma situação assim de ou eu tô cansado, ou eu vou esperar o cara, eu não sei o que está acontecendo. Essa situação. Mas eu acho que é. Sabe por quê? Eu acho que é porque o Marcelo já respondeu várias perguntas em coletivas e ele mesmo disse, não existe essa ordem. Então, e a gente sabe que o time faz isso, gente. Faz, até pelo tipo de jogo, o estilo, faz assim, não, eu fiz, eu vou na boa agora, é meio que uma situação. Aquilo que eu disse aqui, vem falando desde a semana passada, o Cruzeiro precisa de alguém em campo, seja lá quem for, que faça esse time ir pra frente. É isso que a gente não tá sentindo, mesmo em que pese o fato de que ontem, no primeiro tempo, jogou mais. E outra coisa, a gente falou tanto do Júlio Batista aqui, tem que dizer que ele foi muito bem no primeiro tempo. No primeiro tempo, a gente falou muito de arbitragem. A gente falou muito de arbitragem. Não é, mas do jeito que a gente não, com razão. Mas no primeiro tempo, o Cruzeiro jogou muito bem. Muito bem. O Santos não chegava. Até os 35 minutos ali, o Cruzeiro foi aquele Cruzeiro, melhor time do Brasil, com dinamismo, influência, tocando a bola. Tava até um jogo muito bonito de se ver. No segundo tempo, por incrível que pareça, apesar de eu concordar com tudo que o Júnior falou sobre o cansaço, eu acho que o Cruzeiro cansou. Eu não utilizo como desculpa para as derrotas, num sentido amplo. Esse discurso é chato mesmo. Você tem razão. Agora, ontem especificamente, eu achei que o time pregou no segundo tempo. E até a intensidade, né? Que foi exigido do time. De repente, ele há muito tempo a gente não via com essa intensidade. Durante o jogo, de repente, os caras no segundo tempo sentiram um pouquinho, que eu acho que também é natural. Agora, o Cruzeiro precisa resgatar isso. E legal o Marcelo ter premiado os jogadores com a folga. Deixa eu ver o povo falando agora. O povo vai falar. O que será que o torcedor de Atlético e Cruzeiro, o que eles acharam dos jogos de ontem? Fomos às ruas para conferir. Fala, torcedor! O juizão ontem meteu a mão no Cruzeiro? Ah, meteu. Sem dó. Era para ser 2-0, né? Mas o juiz deu uma prejudicada no jogo. Não se admite um juiz
cometer uma gafe dessa. Ele é juiz, ele tem que ser o melhor dentro da aplicação da lei. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. O que aconteceu com o time do Atlético ontem? Todo mundo jogou muito mal. Eu acho assim que quando o Tardelli joga mal, o time inteiro joga mal. E o Dato destoou muito do time para baixo. Perdeu o foco, o Maxwell, o Diego Tardelli não faz nada, não joga. Nós temos esperança e fé que nós vamos virar esse jogo aqui no Mineirão. Muito bem, tá aí então. Grita, torcedor. O povo fala nas ruas de Belo Horizonte. Que beleza. Olha, nós estamos aqui a 1h37 desta quinta-feira. E aqui na redação predomina 98% de mulheres. Aí é falatório. Todo mundo falando, né, Micaela? No telefone ali tem dois benditos, o fruto só, viu? É que vocês não veem, porque elas estão aqui mais para a esquerda, mas como falam, meu Deus. Falando em fala, o povo falou e agora você vai falar, Dimara, você vai falar. Fala o que você quiser, Dimara, fala da quarta-feira que vem. Fala do seu coração. Fala da atuação do Léo. Não, na verdade, nós vamos falar o seguinte. Pois não. Voltando para falar do Atlético. Taticamente. O Jô estará à disposição, Léo Silva volta, Donizete estará à disposição, Rafael Carioca volta? Rafael Carioca também tem chance, ele já estava quase voltando para essa Atlético, partida. resumindo, o Atlético com um time muito quebrado, foi lá onde perdeu por 2-0 e tal, mas terá muitos reforços no jogo de volta. O Donizete, você acha que não, Felipe? Vamos esperar. Mas, enfim, como é que arma esse time? E, aliás, eu vou te perguntar sobre o Jô. Mete o Jô no jogo de cara ou o Carlos no meio da defesa com mais velocidade e o Tardelli armando? Eu viria com o Tardelli de trás, na surpresa, e com o Jô na frente. Eu acho que o Atlético... O Jô? Eu teria o Jô de volta. Eu acho discordo, que o Jô... pode discordar aqui, é para discordar mesmo. Eu acho que precisa se precisar de gol. Uma coisa que eu acho que eu acho que a forma de jogar tem que ser ofensiva. É Dátolo de segundo volante, tá? E um volante só. O Tardelli vindo de trás e o Jô na frente. Eu colocaria só o Luan no lugar de um dos volantes ali. Mas o problema do Luan, vamos explicar só. O Luan não está dando conta, gente. Não, o Levi falou, ele não começou porque ele não tem condição. Mas mesmo sem dar Mas eu não acho que foi isso que tirou ele do time titular ontem, não. Você acha uma que não? Opção, não. Eu acho que foi uma opção. Que o Levi explicou logo é o que eu acho. Não é o quê? Quando perguntaram pro Levi, porque ele falou, foi taticamente, ele disse também. Então interferiu ali. São duas coisas. Ele foi para uma postura de perder de pouco ou de empatar e para chegar no Mineirão e tentar jogar. Agora, o Atlético vai ter que jogar o jogo de volta para golear. É o que eu tô porque dizendo. se tomar um gol, não corre risco. Agora vai ter que jogar para golear o Flamengo. E não vai esperar, aí né? pode estar o problema. Por quê? Porque na casa-mata do Corinthians tem um Mano, que não sabe jogar à frente. E no Flamengo tem o Lucha, que de bobo não tem nada. E outra coisa, ontem a frase do Luxemburgo se aplicou diretamente ao Levi. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Você tem razão, faltou isso ao Atlético. Agora foi um desacerto muitas vezes individuais. E aqueles jogadores que poderiam fazer a diferença acabaram não fazendo. O Tardelli mesmo, que a gente tanto imagina, deposita tanta coisa nele, ele vai ser a diferença. Agora, com relação ao próprio Maxwell, não havia uma expectativa muito grande de que ele fizesse. Mas você não acha algo que ele diferente. jogou errado também ontem, não? O Maxwell não pode ficar invertendo pra lá e pra cá, a gente tem que deixar o menino correr lá, o negócio dele é a velocidade. Então é errado. Pelo amor de Deus. Ele e o Tardelli ocupavam a mesma faixa de campo. Agora, você pedir a aproximação dos atacantes... É tão bom que o Michael Só estava marcando. Não, é que você pedir a aproximação dos atacantes não quer dizer que os caras precisam bater um no outro. Teve um lance ali que conta isso que eu estou dizendo. Eles bateram no árbitro. Estabelaram com o árbitro, estavam tão próximos um do outro que estabelaram com o árbitro. Foi bem? E outra coisa, gente, o Carlos, o gol que ele fez no final de semana, onde ele estava posicionado? No meio dos zagueiros. Onde ele fez o gol contra o Cruzeiro no Clássico, ele estava posicionado no meio dos zagueiros. E aí, não adianta se abrir o Carlos. Você meteu o Jô de centroavante, o Carlos aberto, achando que o Carlos vai fazer o que o Bernard fazia. Não é vai. a característica. O Carlos é um jogador que se posiciona muito bem, mas ele não é jogador de ir para a linha de fundo e cruzar para o jogo e ter a cabeça na bola. Ele é elétrico dentro da área. Você Exatamente. pode ir para lá na corrida, ele não vai inverter um conseguir pouquinho produzir. ali, mas o
máximo. A ideia dele é ali pelo meio. É por isso que eu tô dizendo que eu acho que o Atlético precisa de um cara mais na frente. Para esse jogo específico. Eu vou ser muito sincera. Ué, André tem outro. também não, né? Então. Eu acho que é jogar sem esse cara. Pode ser o eu Igor, acho né? que tem que ser. Eu acho que tem que ter um Se o cara. André entrar no jogo, não. por um motivo ou pelo outro, e meter 2 gols e o Galo se classificar, nós vamos chegar aqui no outro dia e falar, Ele vai ter chuva pra falar pra brilhante muita atuação do André. gente. Parabéns, André. Claro. Mas a gente já falou isso tantas vezes, ele não fez. Então Ontem eu ouvi a entrevista do André após o jogo, eu falei, pô, mas eu ouvi logo o André? Porque a entrevista dele é contagiante. Se o torcedor escreveu, eu acredito lá no Twitter, eu acredito, eu vou, aí eu ouvi o André falar, ele desanimou. Porque até a entrevista do cara é meio... Não pode ser usada como palestra de motivação. Não sem é que chance, eu não tenho nada contra o André, nem conheço. Vi ele no supermercado um dia, ele até virou a cara pra mim, coisa feia, André. Vou cumprimentar as pessoas. Né? Agora, peraí, pô. Né? Não dá pra você confiar, que você vai achar que você vai botar o André no jogo, ele vai meter 2 no Flamengo. Não pode entrar de jeito nenhum. Então, é por isso que eu acho que o Jô tem que ficar no banco e o Atlético meter um time veloz, mas muito veloz, porque gente, o Chicão é brincadeira. Tem idade pra bater pênalti. Tem idade pra ser avô. E olhe lá. Não, o Chicão é fraco. O time do Flamengo, com todo respeito, pode classificar, ser campeão. Ano passado foi campeão e era ruim. Também. Esse ano ele pode chegar a ser campeão e é ruim. Mas tem um treinador que pensa E muito. o Felipe está dizendo aqui, pior do que o do ano passado, esse desse ano. É verdade. Não, é pior. É verdade. Pior do que o ano do ano passado. Tinha o passado. Paulinho Pior. jogando muito bem, o Elias jogando muito bem, o brocador que se adora, né? Adoro. Grande Nossa. jogador. Gente, agora eu quero falar com você que possui uma moto, um carro de passeio e precisa proteger o seu bem. A Socicar Proteção Automotiva tem a proteção que cabe no seu bolso. Com a Socicar, seu veículo fica protegido contra furto, roubo, colisão, perda total, fenômenos da natureza também. A Socicar tem assistência 24 horas em todo o Brasil, com direito a táxi, hotel, chaveiro, reboque, auxílio pneu furado, auxílio combustível, pane elétrica, pane mecânica. Além de tudo isso, a Socicar tem proteção adicional de faróis. Bateu, quebrou só o farol, tem a proteção. Retrovisores também. Retrovisor é caro, rapaz. No Brasil, o retrovisor do carro dele custa 14 mil reais. E proteção também contra terceiros. Assistência familiar, assistência à saúde, assistência à vida, assistência funeral, viu, Guilherme Amaral? E reboque. Você vai ligar agora para a Socicar, você de todo o estado de Minas Gerais, 31 é o código, 3353-4540, 3353-4540 ou acessar o associcar.com.br. E você que ligar e se tornar um associado hoje, vai concorrer a uma camisa do Galo e uma camisa também do Cruzeiro. Portanto, a Socicar, associe já, 3353-4540, um rápido intervalo, vamos ali tomar um forte herete, a gente volta em 2 minutos, até já.